Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. A beleza do Gita, capítulo 10, versos 27 a 30, né, Marcelo? Então, é uma continuação de tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Krishna enumerando, né? Descrevendo algumas de suas glórias, né? Do mundo conhecido e do mundo esotérico. E aqui ele fala sobre o sol, falou sobre o sol, sobre a lua, sobre os rios e muitas outras coisas, né? E tudo isso são baseados nas escrituras purânicas, né? Então, os Puranas, eles são escrituras que foram escritas, né, na forma de uma novela, cheio de personagens e com muito, muito, muito simbolismo, tá? Então, se torna mais atraente tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ela é muito misturada com simbolismo esotérico também, tá? Mas é muito bonito, particularmente este arquivo. Como eu falei na nossa aula da semana passada, esse arquivo vai nos permitir um bom satsang, pelo menos hoje. Ah, nós vimos que entre essas histórias, né, purânicas, aquela que foi mais proeminente, mais importante, é o Ganga Vataranam, que nós vimos que é a história de como o Ganga, né, que existia numa loca celestial, uma deusa Ganga, um deus Ganga, será que está muito quente, muito frio, muito frio, muito quente. Hum, Quando começa a falar, vai esquentando. Então, a Ganga apresentada simbolicamente como uma deusa, né? E essa deusa, ela existe numa loca, e aí de repente teve uma situação e aquele pessoal todo foi queimado, né? O pessoal, todos aquela história que nós vimos do rei, etc. E foram todos eles queimados e aí disseram, o Ganga tem que descer aqui para resgatar, reviver todas essas pessoas que foram destruídas pela ira daquele outro Rishi que estava fazendo tapas e que ficou bravo e acabou com todo mundo, né? Então, essa Ganga é uma história que ela desce dessas locas celestiais, né? E aparece, né, nessa loca terrena, né, na qual vivemos, como o grande rio, né, Ganges, né? Então ele desceu das locas celestiais, essa é uma das histórias mais importantes. E a outra história muito importante que a gente viu um pouco na aula passada é do Samudra Mathanam. Samudra Mathanam é um conceito, né, é um simbólico conceito urânico, no qual o oceano neste mundo, neste nosso planeta, ele é tão vasto, ele é tão profundo, ele é tão misterioso, ele contém tantas vidas, né? Que é uma das representações mais maravilhosas da glória de Deus, né? Uau, quando a gente vai ver um oceano assim, em sua imensidão, quando você não vê o horizonte realmente, né? Você fica realmente vislumbrado, né? Então, este oceano tem nessa história purânica, que é a segunda história mais importante, é que os deuses
eles acharam que se eles pegassem, né, na verdade não são nem os deuses positivos, seriam mais os deuses que eram contra, né, Ishvara. E por que eles eram contrários, eles não eram de acordo com o Ishvara? É porque eles não aceitavam a mortalidade e tudo aquilo que é criado. Então, eles vieram com essa ideia de que se eles pegassem o oceano, que é apresentado aqui como um oceano de leite, né? De leite, oceano leitoso, tá? Então, se ele pega aquele leite e ele começa a bater o leite, do mesmo modo que a gente bate, aqui eu compro a manteiga do pessoal aqui, que são os roceiros, eles batem manualmente a manteiga, entendeu? Então, tem coisas que quando você bate, ela se modifica. Então, eles disseram, a gente vai agitar ou bater o oceano e desse oceano nós vamos tirar muitos néctares importantes. Do mesmo modo que da manteiga você pode obter outros produtos, né? Batendo, entre eles, o mais importante é a manteiga, né? A manteiga, como é que chama a manteiga indiana? Eu esqueci. Mas Gui, esse oceano leitoso, ele iria produzir um efeito se você batesse esse. Agora, imagina a loucura desses por ano, assim, não, o oceano é imenso, né? Então, a gente vai pegar e vai bater. Como é que a gente vai bater? A gente precisa de algum batedor, algum misturador. Eles chegam, vamos pegar essa e aquela montanha, entendeu? E com a montanha a gente vai bater esse oceano para produzir determinados efeitos, né? Aí eles tiveram que discutir como é que vai fazer, quem é que vai segurar essa montanha para bater esse oceano leitoso, né? Eles queriam mesmo o néctar da imortalidade, né? Aí, no final das contas, eles bateram este oceano, né? Sempre com o objetivo de obter a imortalidade, né? Que é o Amratam, né? O néctar mais importante, né? Aquele desejo, o néctar da imortalidade. Então, eles trouxeram essa montanha Mantra para servir de batedor, né? E trouxeram também o rei serpente como a corda, né? Tudo simbolismo, e tem simbolismo muito bacana. Trouxeram o Vishnu, teve que ir como Kurna Avatara, a tartaruga, para segurar a montanha, enquanto um outro ali batia, né? No caso, estaria caindo, senão ela iria afundar nas profundezas do oceano, né? Então, depois deles entrarem de acordo de como bater ou agitar este oceano, né, leitoso, né, eles disseram que 14 coisas virtuosas surgiram do oceano, né? 14 joias, né? 14 subprodutos. Se o oceano é considerado uma divindade, né, do Criador, né, uma coisa incrível, né? Então, aquilo que sai do oceano ele só pode ser de mesma natureza, né? Ou auspiciosa, né? Swami nos lembra aqui uma canção ou oração de Mangalastaka, que deveria ser cantada pela manhã, e nessas orações ele fala sobre as várias coisas, glórias sagradas a serem lembradas, os rios, as divindades, assim ele enumera várias coisas nesta oração. E em um dos seus versos dessa oração, ele menciona os 14 Hatmas, que são as 14 coisas que obteram batendo o oceano leitoso, tá? Então, ele está contextualizando, está dizendo que isso é uma das histórias mais importantes, né? Então, a ideia é essa, o fundo é esse, né? Essas 14 coisas maravilhosas, né? Essas 14 coisas preciosas que surgiram do oceano leitoso, uma vez eles foram agitados, eles foram, né? Eles foram batidos, né? Eles foram trabalhados, né? Então, essas 14 coisas dos oceanos, né? Foram enumeradas. E a primeira foi a deusa Lakshmi. Então, quando eles bateram o oceano,
a primeira coisa que eles produziram foi um tipo de creme ou de manteiga, né, que se chamava a deusa Lakshmi, né? A Lakshmi Deva apareceu. Quando Lakshmi Deva apareceu, ela era Samudra Raja Tanayan. Ela era um membro da família real do Oceano Leitoso, né? Então, ela veio do Oceano Leitoso, ela é a filha de quê? Do rei dos oceanos. Então, mais simbolismo. O oceano, entre os oceanos, né, existe o rei dos oceanos, e ela era filha deste rei dos oceanos, dessa família real, né? E o poeta escreve que Samudra Raja, o rei do oceano, queria que Lakshmi Deva casasse com alguém, né? E então ele estava tentando descobrir um genro perfeito, adequado para dar a mão da Lakshmi Deva em casamento, né? Shiva estava lá, Vishnu também estava lá. Samudra Raja, o rei do oceano, decidiu dar a mão da Lakshmi Deva para Vishnu, né? Ao invés de Shiva. E tem um poeta que são poetas que estudam, né, os Vedas, são especializados nos Vedas, e eles escrevem poesias, né, que, que são profundas e que têm significados simbólicos também profundos, né? Então ele diz que esse poeta escreve dizendo que a razão pela qual o rei do oceano, Samudra Raja, deu Lakshmi Deva, a mão dela em casamento para Vishnu e não Shiva, é porque Vishnu estava mal vestido, vocês devem ter lido isso, né? Então, Shiva estava mal vestido, ok? E Vishnu estava bem vestido. Então, a gente ia pensar que Shiva, que muitas vezes é apresentado como Brahman em pessoa, fosse receber a mão de Lakshmi Deva, mas ao invés não, né? Ele deu para Vishnu, né? O Shiva, ele nem sabia se vestir. E então tem esse aspecto aqui que a gente vai compreender o simbolismo disso, porque ele preferiu uma pessoa bem vestida. Eu posso dar uma dica para quem não leu o texto, é que o corpo-mente é um vestimento, é um instrumento através do qual nós experimentamos o ego e o mundo, tá? Nós experimentamos a nossa existência como aham e o mundo, né? Então, este corpo, mente, sentidos é um vestimento. E o rei, né, o Samudra Raja, o rei dos oceanos, queria dar este subproduto do seu oceano para uma entidade, né, uma divindade que fosse bem vestida. Significa o quê? Se existem divindades e divindades, mas não todas elas são bem vestidas. Não todas elas possuem um corpo, mente, sentidos extremamente purificado, extremamente refinado, tá? Porque o corpo, mente e sentidos é um vestimento, né? Todo nascimento a gente veste um outro corpo, mente e sentidos para dar continuidade nesse processo de processamento de karma, de vasanas, né? Aprender, crescer, desenvolver, sempre com a possibilidade de declinar espiritualmente também, né? Dependendo da nossa conduta e das nossas evoluções ou involuções. Esse como ele estava vestido é um ponto que precisamos contemplar e compreender. Esse vestido é realmente importante para a adequação. Então, aqui o Swami colocou uma passagem eu não sei bem do que seja isso, de que texto seja isso, mas vai ficar mais claro. O vestuário, o vestido é realmente importante por causa da adequação. O vestimento é importante porque ela serve para a gente medir a integração e a purificação mental e o domínio dos órgãos, tá? A vestimenta é importante porque dependendo do nosso vestimento, dependendo da qualidade do nosso corpo-mente, nós podemos medir o quanto de purificação, integração e refinamento este corpo-mente possui, que envolve o domínio dos órgãos da ação, das palavras, né? Dos pensamentos. Então, essa purificação completa é uma boa indicação
do nível deste vestimento, corpo, mente, sentidos. Vocês estão compreendendo tudo? Simples, né? Existe muito simbolismo bacana aqui. Aí o Swami diz assim, então, por que que você está dizendo isso? Tem certeza que isso que significa o vestimento? Qual é a prova? Olhando para aquele vestido com roupas amarelas brilhantes, né? De Mahavishnu, né? Ele viu Shiva e viu Vishnu, ele viu Shiva mal vestido, significa ele não possuía um corpo, mente, sentidos extremamente elevado, purificado, refinado. Ele olhou para o Vishnu, né? Primeiro ele viu Shiva, aí olhou para Vishnu, ele viu aquele vestimento maravilhoso, aquela radiância de um corpo, mente, sentidos extremamente purificado, né? Aí o que que fez? Este rei, esta divindade chamada o rei dos oceanos, Samudra Raja, né? Ele deu a sua filha aquele Shiva, né? Não, ele viu aquele Shiva, né? Aquele Shiva vestido com nada, ele não tinha vestimento nenhum, né? Então, em vez de ele dar a mão da sua filha, ele deu somente o veneno, tá? Então, isso vai ficar mais claro como a gente desenvolve aqui o que é o significado do veneno neste contexto, tá? Vai ficar muito claro. Então, mas eu vou te dar uma dica. O veneno nada mais é do que as próprias impurezas do corpo, mente e sentidos daquele que não passou por esse processo de purificação, tá? Então, esses são os venenos, essas são as toxinas mentais, né, emocionais, psicológicas. Todos nós temos essas toxinas, essas impurezas, tá? Que assim aqui está sendo apresentado como veneno. Então, no caso de Shiva, ele tinha muitas impurezas nesse contexto, né? Que representam os venenos, né? Vendo Vishnu que estava vestindo pitambara, seda e roupas amarelas, Samudra Raja deu Lakshmi Deva a Vishnu. Ele estava muito bem vestido, né? De novo, esse vestimento que diz aqui, com roupas, né, de pitambara, seda e outras coisas muito brilhantes, luminosas, radiantes, amarelas, ele deu a Lakshmi Deva, sua filha, a Vishnu, né? Significa o quê? Que ele era muito bonito. Sempre quando eu penso numa divindade encarnada, né? Ou não encarnada, mas aqui a gente tem a possibilidade de conhecer algumas entidades encarnadas associadas a esta ordem terrena, né? Que são tão brilhantes, tão radiantes, tão bonitas, tão puras, né? E sempre me vem em mente Ramana Maharaj, tá? Por tudo aquilo que eu li praticamente tudo que existia de literatura a respeito da vida dele, como foi isso, como foi aquilo. Então, uma pessoa extremamente radiante, ele vestia o quê, o Ramana? Ele vestia aquela fralda branca, né? E ele não vestia mais nada. E ainda assim, dentro desse contexto, né, ele aparecia sempre vestido, né, com as sedas mais radiantes, puras, né, brilhantes, lindas, maravilhosas, né, porque o vestimento aqui se refere à radiância, né, radiância, a radiância que ele emanava, né, o seu ser emanava de tal modo que ele impactou milhões e milhões de pessoas no mundo que iam lá somente para se sentar em silêncio em torno a ele, né? Tamanha a sua radiância, a sua luminosidade, a pureza deste vestimento de Ramana Maharaj. Então, o Samudra Raja deu Lakshmideva a Vishnu porque ele era um ser radiante. Quando o veneno veio, ele entregou o veneno a quem? Ele estava usando pele de elefante, pele de veado e tudo isso. Então, existe um monte de simbolismo que não é bem compreendido e que as pessoas, às vezes, ficam chocadas com as literaturas védicas, porque acham que você, para ser um Yani, você tem que matar um tigre, um leão e sentar naquelas peles, usar aquelas peles em cima de você. Não, isso tudo é simbolismo, tá? E a gente vai compreender o simbolismo aqui, tá? Naturalmente, tinha um tempo que não existia a indústria textil, né?
textil, ou textile, e as pessoas se cobriam do frio, né, com peles de animais, né? Então, esse veneno foi entregue a quem, em vez de ir para ele, não foi foi absorvido na sua pureza, na sua radiância, entendeu? No seu vestimento, né? Ele estava usando pele de elefante, isso aqui, por isso que você deve se vestir, né? Ele fala, mas isso é uma coisa diferente. Ele não entrou muito no simbolismo, porque senão aqui ele mais na frente ele vai dizer, olha, esse é o único capítulo, essa passagem, esse capítulo que eu posso me divertir, porque eu posso devagar aqui, dispersar ali, eu posso me divertir falando de tantas coisas. Os outros eu tenho que permanecer focado nas escrituras, mas esse aqui me dá a possibilidade de me divertir com todas essas histórias simbólicas purânicas, né? Swami vai dizer isso. Então, o mais importante de tudo isso, que precisa ser compreendido, é que o que é que primeiro nasceu quando eles agitaram ou bateram o oceano leitoso, né? Em termos de simbolismo espiritual, indica que a prática de sadhana espiritual, tá? É o agitar, é o bater, porque todos nós nascemos da ignorância, né? Todos nós nascemos totalmente ignorantes. Então, a gente tem este corpo, mente, sentidos, né? Que é como um fluxo, né, de energia vital, né, individualizada, digamos assim, que é o Ahamkara, né? Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser batido, ele precisa ser agitado. Se a gente não bater, se a gente não colocar um esforço espiritual, se a gente não realmente nadar contra a corrente, que significa realmente mexer neste complexo corpo-mente para, né, liberá-lo de todos esses venenos, de todas essas impurezas, de todas essas tendências adármicas, se a gente não fizer esse trabalho através da prática espiritual, a gente jamais obtém os subprodutos desses esforços espirituais, tá? Então, qualquer elevação, purificação, refinamento espiritual, ele depende dessas sadhanas espirituais que, como simbolismo, significa o quê? Agitar ou bater, né? Este oceano leitoso, bater essa energia vital, né, manifesta como o corpo, mente, sentidos de cada um de nós, tá? Portanto, a prática espiritual, a meditação, o japa, tudo é um simbolismo daquilo que é agitar ou bater o oceano leitoso, tá? Então, o que é bater o oceano leitoso significa eu não posso ficar aqui parado, esta é uma encarnação. Eu me dei conta de que eu estou sendo movido, né, devagarzinho, mas certamente para o cemitério, e eu não estou fazendo progresso. Então, eu tenho que nadar contra a corrente, eu preciso agitar, bater, eu tenho que fazer um esforço espiritual, sadhanas espirituais, para me poder extrair o que? Os subprodutos desse esforço pessoal que é a elevação espiritual, o crescimento espiritual. Você entende, Alexandre? Então, e aqui ele ilustra ainda mais esse ponto, dizendo, né, que o oceano leitoso branco representa o que? Uma mente satívica que está envolvida em sadhana espiritual. Então, todos nós, a constituição do nosso corpo sutil, no qual a mente surge, o ahamkara surge, a constituição deste corpo sutil, ela é muito elevada em Sattva Guna. Mas, de qualquer modo, rajas e escamas precisam estar ali para estruturar este aparato refletor. Então, uma mente satívica, uma mente quanto mais satívica, é uma mente que foi batida, agitada, trabalhada através das sadhanas espirituais, do esforço espiritual que conduz à purificação, o refinamento, né? Então, aqui ele fala que esse oceano representa a Satyavaguna, né? E a Satyavaguna, ela é tanto quanto mais presente, quanto mais esforço sadhana espiritual tenha sido feito, mais
Vamos bater essa mente de modo que ela desenvolva. Lembra do conceito? Cultivar, desenvolver mais e mais sattva guna, né? Então, isso precisa de quê? Precisa de sadhana. Quando uma pessoa adapta na sadhana espiritual, qualquer que seja, aqui nesse conceito, ela inicia com o quê? Repetição de mantras, pujas, austeridade e depois, né, yoga para obter poderes, siddhis, etc. E no final das contas, a, o- a agitação ou a batida mais, né, final é aquela, você vai trabalhar a mente, vai purificar ainda mais. Você cansou das realizações materiais, você cansou das prosperidades, riquezas, o poder econômico, o prestígio, e agora você quer moksha, tá? Que seria a sadhana mais elevada, que é a sadhana mais elevada, né? Mas a maioria das pessoas está interessado em Artha Kama Dharma, como nós sabemos, né? E alguns, depois de ter passado por Artha Kama Dharma, eles querem poderes siddhis, né? Poderes sídicos, né? Os siddhis. Então, através deste batimento, a mente vai ficando mais purificada, mais purificada, mais purificada. Este leite branco, né? Esse oceano leitoso vai ficando mais purificada, né? No simbolismo. E aí ele começa a produzir o quê? Produzir o Lakshmi Deva. Aí daqui a pouco começa a produzir uma mente satívica com poderes extraordinários. Existe uma infinidade de rishis ou de entidades, né, divindades com poderes siddhis, né? Nas escrituras eles falam sobre isso. Vários siddhis indicam Lakshmi Deva, Kaustuba Ratna, pedra preciosa, Airavatan, né, elefante, todos estes representam vários siddhis que vêm. E se as devas, divindades e as suras, os demônios, estivessem satisfeitos com Lakshmi e as diversas pedras preciosas, eles não teriam obtido o néctar final, que é moksha. Da mesma forma, quando estamos na prática espiritual, obteremos certos benefícios mundanos, esotéricos, místicos, e muitas pessoas ficam satisfeitas neste nível, tá? No materialismo mundano e no espiritualismo, ou na espiritualidade, eh, no materialismo espiritual também. Tudo isso, no final, representa obstáculos ou, no mínimo, distrações. Distrações. Na verdade, geralmente as pessoas valorizam essas distrações, né? Então, o que são esses obstáculos e o que são essas distrações? Os obstáculos é se eu bater este Sattvaguna, que é a base da estrutura da minha mente, se eu bater, se eu trabalhar, se eu fizer, né, esforço para desenvolver uma mente sempre mais satívica, né, eu vou obter muitos benefícios, né, entre eles a prosperidade, né, o poder, o prestígio e até mesmo os poderes extraordinários, né? Então, tudo isso serve a um determinado propósito, mas ele se torna o perigo maior, como nós dizemos, né? Nós vimos nos capítulos anteriores aqui que um dos obstáculos é o que? É uma mente muito satírica, né? Nós vimos a passagem nos versos anteriores, talvez no capítulos anteriores, no capítulo 6, talvez, que os obstáculos que nós encontramos é uma mente super tamásica, super rajásica, uma mente traumatizada ou paralisada e uma mente satírica, porque com uma mente satírica você começa a desfrutar de muito punha, muita bem-aventurança e às vezes você começa a desfrutar de determinados poderes extraordinários. Tudo isso significa o quê? Distração. E as pessoas podem muito facilmente permanecerem paralisadas ou atoladas, né, no mundo dessas experiências, desses subprodutos, né, sutis, né, de uma mente que foi trabalhada. Você vai trabalhando, vai batendo, você vai fazer um leite, mas se você souber bater, trabalhar melhor, você vai fazer um leite melhor, né?
ou a manteiga melhor, etc, etc, dependendo da qualidade inicial da mente ou do leite, né? A maioria das pessoas, eles não valorizam o Yanni. Elas valorizam as pessoas com poderes extraordinários, Siddhi. Se elas quiserem falar sobre uma grande personalidade, você pergunta, Shankaracharya é uma grande personalidade, né? Eles dirão, sim, Shankaracharya é uma grande personalidade porque ele possuía esse e aquele poderes, siddhis. Eles jamais vão dizer ele era uma grande personalidade porque é um gênio espiritual que escreveu todos os ensinamentos a respeito da autoinvestigação e o autoconhecimento. As pessoas não valorizam Shankaracharya pelo grande trabalho que ele fez em termos das escrituras, né, dos seus comentários sobre as escrituras Upanishads, mas como ele era uma alma que foi trabalhada, não somente ele tinha um Sattvaguna que permitia uma clareza, uma inteligência, né, uma genialidade espiritual, mas de como subproduto ele tinha alguns poderes siddhis, né? Tinha alguns poderes sírios. Quando eu estive com o Papaji no início dos anos 90, ele, daquilo que ele dizia, ele, como subproduto, ele tinha alguns poderes sírios também. Mas ele quase que não tocava nesse assunto. Porque quando ele foi encontrar Ramana Maharshi deixou claro para ele, entendeu? O que que você faz com essas coisas que você projeta, né? Cria, manifesta e depois elas desaparecem? O que que você faz com tudo isso que não é permanente, né? Então, do mesmo modo, as pessoas conhecem Shankaracharya pelos seus poderes extraordinários, não pela a sua genialidade espiritual que permitiu a ele, da idade de garotinho, começar a escrever comentários sobre os Upanishads. Então, esse é o ponto aqui, tá? Então, tem um outro texto, Kanakadara, que fala, descreve a beleza, a graça, a sabedoria e o poder da deusa Lakshmi, né? Em termos de prosperidade, riqueza. Vários siddhis, Shankaracharya também obtiveram, né? Esses poderes. E as pessoas só querem falar disso. Então, aqui o Shastra diz para não se apaixonar por esses poderes, não se apaixone pelos subprodutos, né? Tais quais punya, punya material e punya espiritual. Entre os punyas espirituais, né, existem os poderes mentais. Não se apaixone, não se deixe seduzir por tudo isso. Então, todas essas ratinas, essas joias preciosas, derivadas, resultantes de bater a mente, desenvolvendo mais satvaguna, elas são uma faca de dois cortes, tá? De dois cortes. Por um lado, esse satvaguna vai permitir você fazer o Shravana, Manana, Nididhyasana Upanishad para obter o autoconhecimento e moksha. Por outro lado, esse satvaguna irá produzir sempre mais punya material e punya, né, principalmente espiritual. E entre os punyas espirituais, você não somente vai experimentar mais paz, mais bem-aventurança, mais bliss, mas você vai, de repente, né, experimentar determinadas epifanias ou determinados poderes ou capacidade de ver coisas, de ouvir coisas, né? De viajar entre locas, de ver o futuro. Então, existem tantas coisas nesse mundo da mente, mas tudo isso é perigoso. O que é positivo é o quê? Desenvolver, bater essa mente, desenvolver mais Sattvaguna, desenvolver um corpo sutil muito bem estruturado, com as devidas proporções de Sattva, Rajas e Tamas, e uma mente, né, profundamente, muitíssimo, né, contemplativa, meditativa, para que ela possa seguir a lógica como apresentaram os Upanishads para obter o autoconhecimento e moksha, tá? Mas como é uma faca de dois cortes, né, o outro lado da faca é o quê? Eu posso ficar preso
nessas coisas que uma mente satívica, né, pode obter quando ela se move, principalmente no campo esotérico, né? Agora, os grandes devas, eles obtiveram muito sucesso porque eles não se deixaram distrair por essas coisas. Os grandes devas, os grandes sages, né, eles diziam, nós não queremos nada disso. É exatamente o que Ramana disse a Papaji na época. O que você vai fazer com tudo isso, cara? Nós estamos interessados no néctar final, no Amritam final, que significa o que? Moksha. Portanto, esses poderes, né, de uma mente que foi trabalhada, batida, né, agitada, desenvolvendo mais sattva guna, esses subprodutos, né, podem ser obstáculos, né? Podem ser obstáculos. Obstáculos positivos significam obstáculos que nos dão prazer, satisfação, conforto, uma autoestima ainda mais elevada, porque agora eu me sinto realmente, né, extraordinário, etc, etc. Tá? Imagina o perigo de uma pessoa que não é madura o suficiente, hein, Marcelo? Se ela, de repente, começa a ter esses poderes CIDs. Vocês entendem? Perigo monstruoso. Porque o ego vai cooptar tudo isso, vai dizer, nossa, eu sempre tive a impressão que eu era um ser especial, extraordinário, e agora vejo os poderes que eu tenho, né? Mas existe uma outra coisa que saiu desse oceano leitoso na medida que ele foi sendo trabalhado, batido. O que é isso? Saiu um veneno mental, um veneno tóxico, saiu muita impureza também, tá? Em analogia, tá? Então saiu essas entidades lindas, maravilhosas, né? Mas algumas dessas entidades, algumas delas são consideradas devas, como o Shiva, mas ainda assim ele veio com uma concentração tóxica de impureza, veneno mental, que fez de modo que o rei dos oceanos dissesse: não, eu não vou casar a minha menina com esse cara, né? Porque ele tem muito veneno mental, toxicidade, impurezas, né? Então, quando bate a mente, inevitavelmente, invariavelmente, você obtém o que existe de melhor, né, deste oceano leitoso, mas existe também os elementos tóxicos, né, apresentados como venenos, que também são subprodutos disso. Não existe nada no universo manifesto que seja puro. Existem sempre toxicidades, né, impurezas, né? O veneno aqui representa problemas psicológicos que podem surgir na mente das pessoas quando elas entram no processo muito sério, profundo, dedicado de sadhana espiritual, né? Então, a importância de compreender isso. Quando a gente entra neste processo, inevitavelmente, invariavelmente, a mente vai se tornando mais calma, né? O estilo de vida do indivíduo vai se tornando mais pacificado, menos agitado, né? Mais contemplativo. E tudo aquilo que está, como se diz, enterrado, soterrado, escondido no porão da mente, ou seja, no inconsciente da mente, tudo aquilo tende a vir à superfície, tá? Então, essas são as toxicidades e as impurezas que são obstáculos muito profundos. Quando a gente diz existem obstáculos, os obstáculos são excesso de Rajoguna, excesso de Tamoguna. Aí existem esses outros processos, esses obstáculos também, que são impurezas que existem na mente inconsciente que a gente não tem acesso. A gente não consegue saber por que que eu tenho esse obstáculo, tá? Vai ficar mais claro à medida que a gente avança aqui. Quando elas se envolvem seriamente em sadhana espiritual, aquilo que estava debaixo do tapete, aquilo que estava suprimido, aquilo que é suprimido da infância ou de nascimentos anteriores, virá à superfície. E por quê? Porque a mente agora, ela se livrou
de intensas atividades, ela foi para um ambiente mais atívico, e porque ela está livre de muita atividade, os problemas que foram soterrados no porão da mente, eles têm espaço para vir à superfície, porque uma mente muito enganjada, né, ativa com os problemas do dia a dia, ela não dá espaço para que esse material soterrado na mente subconsciente venha na superfície. Swami Paramartananda coloca de modo muito legal. Ele diz assim: quando eu afasto a minha mente dos problemas mundanos, e, portanto, a mente está relativamente livre agora, e, portanto, os problemas que estão na mente inconsciente, que problemas que poderíamos ter adquirido na juventude, ou na infância, ou em vidas passadas, né? Os pais, todos esses problemas que estão na mente subconsciente ou inconsciente, às vezes eles surgem quando uma pessoa pratica sadhana espiritual ou meditação. Ele tem uma passagem que ele coloca nas palavras dele de modo bem claro o que seja, o que é esse mecanismo, entendeu? Porque quando a gente está muito enganjado nos problemas do dia a dia, a gente não dá espaço para os problemas do passado que foram soterrados na mente subconsciente. Esse processo de terapia mais profunda que existe por aí, em muitos casos, né, ela vai ao nível mais do inconsciente, do subconsciente, né, do emocional, e de criar um espaço de convite para que tudo aquilo que foi soterrado ali venha à superfície, né? Mas se você está todo o tempo, né, focado nos problemas do dia a dia, como sobreviver, como fazer isso, como fazer aquilo, a maioria de vocês aí deve se lembrar daquela história que eu contei já mais de uma vez, quando eu fui pela primeira vez para Pune, né? Eu fiquei lá no ashram do meu primeiro guru, e naquele período tinham darshans, né? Tinham satsangs 2 vezes por dia, de manhã e de tardinha. E era uma atmosfera muito satívica. Eu vinha do mundão, do corre-corre, de tantos problemas, né, no subconsciente devido ao meu passado, à infância, vidas passadas, aquilo que fosse. Meus punha-papas, né, muitos deles soterrados como vasanas profundamente, né, escondidas, né. E depois de alguns meses naquele ambiente de profunda meditação, eu tive aquela experiência de me encontrar no meio da noite, né, sendo torturado num deserto por 3 pessoas, e aquela foi uma experiência tão impactante. Eu conversei com uma pessoa amiga que era um terapeuta famoso ali. Ele falou: não, é simplesmente é uma energia que está sendo released, liberada. É uma liberação de energia inconsciente profunda, né, que saiu no meio da noite assim, né? Então, quando a gente tem esses problemas, que pode vir de vidas passadas, a mente subconsciente, ela está ali, o material nunca foi, é, como se diz, expelido, né? Esse veneno, essa toxina, né? Não foi liberado, né? Então, um dia, porque a pessoa está fazendo muita prática espiritual, não se espante se alguma dessas coisas vierem à superfície, tá? Isso é o veneno. Todos nós carregamos um pouco desse material tóxico, porque todos nós nascemos de uma ignorância, crescemos em sociedades, em culturas, né, muito ignorantes do ponto de vista espiritual, né, e desenvolvemos muito dessa toxicidade, né, que a gente vai empurrando para o porão da mente. Se nós lembrarmos o Mandukya Karika, nós vimos isso também. Foi no Karika que a gente viu isso. No Gita também faz menção disso. Os problemas na hora da meditação, ele fala os 4 tipos de obstáculo, né? Esse obstáculo é o Kasaya. Kasaya é um obstáculo que é diferente de uma mente muito tamásica, é uma mente traumatizada, uma mente paralisada, uma mente sob choque, tá? Devido a todo esse material inconsciente, tóxico, né?
elas não aparecem na nossa mente consciente durante o dia a dia, porque os problemas passados são suprimidos por causa dos problemas presentes. Essa passagem que eu queria, né, repetir aqui. A gente tem tanto problema no dia a dia, correndo, 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 correndo para fazer coisa, ganhar o pão nosso de cada dia, etc, etc, nesse corre-corre do planeta prisão nos dias modernos de hoje, né? Que a gente não dá espaço para os problemas passados que foram suprimidos no subconsciente da mente, né? Estamos ocupados demais lidando com o problema atual e não temos tempo para ver o problema passado. A gente não tem nem tempo suficiente para processar e digerir os problemas atuais, os conflitos derivados do meu esforço, né, de lidar com os problemas atuais. Quando a gente tem problemas, a gente tem que lidar, são conflitos, são karmas, são situações, e a gente consegue lidar com esses problemas, esses conflitos, de tal modo que a nossa mente seja livre daquele conflito. Fica sempre um pouco de resíduo que não foi devidamente processado e digerido, que mais uma vez é depositado debaixo do tapete, no porão da mente. Então, esse porão da mente ele vai acumulando, acumulando material de karmas, de conflitos kármicos não processados, resolvidos, digeridos, ele vai sendo acumulado no porão da mente, aí chega um ponto que a mente começa a ficar saturada desse material, aí o que que ocorre? O que estava no subconsciente vem à superfície da mente consciente. Esse é o mecanismo. Estamos ocupados lidando com o problema atual, não temos tempos para lidar com os problemas do passado. Na meditação, eu deixo de lado todos os problemas atuais e eu quero simplesmente desenvolver uma mente satívica. E esses problemas, esse obstáculo, que é o obstáculo que vem desses traumas, desses problemas, da saturação de conflitos kármicos na mente subconsciente ou inconsciente, eles podem se manifestar como uma depressão profunda que a pessoa nem sabe como é que ela chegou, da onde que ela chegou e por que ela chegou. Eu só sei que eu cheguei num ponto agora que eu não consigo mais funcionar, eu não consigo mais processar a experiência, né? Por quê? Porque minha mente está incapacitada, ela é uma mente deprimida. Aí a pessoa vai no médico, o médico diz, toma esse remedinho, toma esse remedinho, aí a mente vai recebendo essas substâncias que vão embotar a mente, porque são substâncias que tornam a mente tamásica, tão tamásica, que aí sim aquilo que está lá embaixo jamais vem à tona. É como se a gente soterrasse ainda mais os problemas do passado que causaram esses sintomas, tal qual a depressão, a síndrome do pânico, né? A ansiedade, tensão constante. Às vezes a gente não sabe o motivo, a mente se tornou assim. Por quê? Muito veneno, muitas impurezas, muita toxicidade que foi depositada, porque nada disso foi. Imagina uma criança numa idade muito recente, muito, muito, muito jovem, né, de 3, 2, 1 ano, e começa a ter experiências chocantes de rejeição, de violência dos pais ou na escola. Imagina como um intelecto de 1, 2, 3 anos vai processar esse tipo de experiência, Alexandre. É impossível, entendeu? A criança só tem um mecanismo de defesa, que é jogar tudo isso debaixo do tapete e soterrar na mente subconsciente. E mais tarde a mente tem tanto material assim que ela começa a ter defeitos, né? Devido a todo esse veneno. Então, este problema da mente, esse obstáculo, Kassayan, né? Foi por um professor nosso importante, né? Chama isso de Akaraya. Não, o Acharya chama isso não, é um outro nome que chama de estabila, tornar-se enrijecido, entorpecido. Então, aqui ele está fazendo referência a um outro cara que fala sobre esse problema do Kasayan, e ele chama um outro nome e ele diz que a mente se torna enrijecida. Existem diversos modos de tentar indicar para esse fenômeno,
né? Eu gosto de utilizar a expressão a mente se tornou paralisada, está sob um efeito de choque e ela não consegue lidar com os estímulos que vêm do campo e oferecer respostas devidas e apropriadas. Então a mente para e o indivíduo vai em quê? Em depressão, porque no momento que nós paramos de processar o estímulo e as nossas respostas, estímulo, aí a indigestão kármica, ela vai agravando. Chega um ponto que a mente para e a mente fala, não quero mais, né? Aí a pessoa começa a pensar em que, não, de repente a melhor saída é é o suicídio, né? Porque eu não consigo mais processar os estímulos, respostas, que é o mecanismo mais, né, básico da encarnação humana. Então, essa mente se torna enrijecida, né? Paralisada, cristalizada, entorpecida, intoxicada, presa, e não é capaz de responder aos estímulos da vida, não é capaz de nem avançar nem de retroceder. Então, esses problemas derivam deste problema, deste Kasayan, e essas pessoas são chamadas de Kasayan também, ou não, a mente está presa. E assim o buscador espiritual pode enfrentar também este obstáculo interno inconsciente, principalmente quando ele se torna um sannyasi e vai viver no ashram, no Gurukula. No Gurukula ele tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? Então tem um ganho e tem uma perda. Você não precisa se preocupar com nada no ashram. Agora imagina uma mente que tem muita toxina, que tem muito veneno, que tem muito material da infância ou de vidas passadas que não foram processados, e ela simplesmente, em vez de se manter no mundo engajado como um grihasta, né, trabalhando, né, provedendo para a família, isso e aquilo, ela vai para um espaço do asha no qual ela fica contemplando, meditando, estudando as escrituras, né? Então, se ela não tiver essa válvula de escape, que é o engajamento com o campo das interações, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse material tóxico venha à superfície, aí a pessoa não pode mais voltar para ser um grihasta, porque dentro dessa tradição, se você se torna um sannyasi, você destrói a sua identidade civil, né, os seus documentos, você já não existe do ponto de vista do governo, né? Você não pode voltar mais lá. Então, no Gurukula, você não precisa fazer trabalho nenhum, ganhar dinheiro. Então, a pessoa pensa, que maravilha, então eu posso ficar o tempo todo com a minha mente tranquila, contemplando, meditando, sem fazer nada, né? Tudo é fornecido. Não tem mais a família porque você abandonou a família. Não tem mais o emprego, o trabalho, a empresa porque você deixou tudo para trás, né? Você não tem com o que se distrair. Você não tem a televisão, você não tem filmes. No Gurukula, no Asha, você não tem nada, só tem as escrituras. Você não pode fazer amigos, você não pode, né, ir para uma festa, você não pode fazer parte de grupos. Quando não existe nenhuma distração, qual é o perigo? Os problemas internos vêm à superfície, porque você agora está dando espaço para a mente liberar aquilo que foi soterrado no inconsciente da mente. O veneno, a toxicidade vem para cima, vem para fora. Isso é como se você estivesse agitando, porque você está convidando o Sattva-guna, porque você parou com o corre-corre do dia a dia. Então, quando a mente é agitada, é trabalhada, é batida através do processo vedântico que ocorre dentro do Gurukula, dentro dos ashras do Vedanta, né? Através do Shastra Vichara, a investigação sob a luz do Shastra, que são as escrituras, né? Então, o problema é o quê? Que essas impurezas, elas podem vir à tona, apenas, a menos que o indivíduo seja realmente, extremamente purificado e completamente adequado para uma vida no ashram, né? Que é raro. Ok, vamos fazer uma pausa e a gente volta em 10, Marcelo.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Om, Om Namaste.